Você aí, tá cansado de ficar sempre doente? Então, esse vídeo é para você. Assista ele até o final, aonde eu, por meio de inteligência artificial, gerei um podcast com conteúdo tirado a partir do meu Manual Saúde Blindada. Ali tem experiências práticas e experiências acadêmicas sobre como ter uma imunidade de ferro. Se você gostar desse vídeo, eu tenho uma surpresa no final. Fique com o áudio de um podcast gerado por meio de inteligência artificial comentando o meu Manual Saúde Blindada. Olá e bem-vindos. Gente, hoje a gente vai fazer uma análise de um material que, nossa, chegou em ótima hora. É um manual chamado Saúde Blindada, 10 pilares para fortalecer a sua imunidade naturalmente, do enfermeiro Laurindo Júnior. E a nossa missão aqui é bem simples, sabe? É destrinchar esses pilares e ver o que realmente importa, o que é prático. E o que a ciência por trás diz, né? Exato. E o que eu achei mais legal na abordagem dele é que, foge daquela ideia de pílula mágica. A proposta é outra. É construir a imunidade como quem constrói uma fortaleza, sabe? Tijolo por tijolo. Com hábitos que, na verdade, a gente até já conhece, mas talvez não com essa profundidade. Ok, vamos lá. Para começar, ele já entra de sola no pilar mais famoso de todos, a alimentação. E a analogia é ótima. A comida como o muro que separa a nossa saúde das ameaças. Exato, né? E é um muro, assim, construído com diferentes materiais, cada um com uma função. O que o manual detalha bem é o papel específico de cada nutriente. As proteínas, por exemplo, elas não são só para músculo, né? Elas são literalmente os tijolos para construir anticorpos, células de defesa. Sem proteína, não tem exército. Simples assim. E as vitaminas e os minerais, o que eles seriam nessa analogia? Os engenheiros da obra. Quase isso. Pensa assim, ó. As vitaminas A, C e E são a equipe de manutenção. São os antioxidantes que protegem os tijolos e os trabalhadores do desgaste, sabe? Já o zinco e o selênio, esses são os mestres de obras. Eles são os ativadores que dão a ordem para as enzimas trabalharem e a construção acontecer. Entendi. Então não adianta ter um monte de tijolo, a proteína, se não tiver quem organize e proteja a obra toda. Faz todo o sentido. Quer dizer, um nutriente sozinho não faz milagre, é o conjunto. Mas teve um ponto no manual que me deixou bem surpresa. A importância que ele dá para o intestino. Ele afirma que até 70% da nossa atividade imunológica está lá. Isso é uma loucura. Quer dizer que a gente basicamente terceiriza a nossa defesa para um exército de bactérias. Em grande parte, sim. É um dos conceitos mais, fascinantes da imunologia moderna. O manual chama a microbiota intestinal de treinadora do sistema imune. Treinadora. Isso. As fibras que a gente come, que nós não digerimos, servem de alimento para essas bactérias boas. E ao se alimentarem, elas produzem substâncias que, por sua vez, regulam as nossas células de defesa. Um intestino saudável ensina o sistema imune a diferenciar amigo de inimigo, a não reagir de forma exagerada. Que é o que causa alergias, doenças autoimunes. Exatamente. Então, quando o livro sugere consumir iogurte natural pelos probióticos ou frutas vermelhas, não é só pela vitamina. É para manter essa comunidade de bactérias feliz e trabalhando a nosso favor. É isso. Você está cuidando do ecossistema que cuida de você. Mas o que me pareceu a ideia mais forte do manual não são nem os pilares isolados, mas a forma como eles se conectam. Como eles se ajudam ou se sabotam, né? Exato. Por exemplo, ele conecta diretamente a alimentação com sono e exercício. Se uma pessoa se alimenta super bem, mas dorme mal, é como tentar encher um balde furado. É a armadilha perfeita. Pensa num tripé. Alimentação, sono e exercício. Se uma perna quebra, todo o sistema fica instável. Não adianta se matar na academia se a alimentação é pobre. Suas células de defesa vão estar mal equipadas. E não adianta comer bem e treinar se você não dorme. O sono não é um período de desligamento, como muita gente pensa. É o turno da noite da equipe de manutenção do corpo. E é um turno bem agitado, pelo que o livro descreve. Ele fala da liberação de citocinas protetoras, do hormônio do crescimento, o GH, e isso acontece só enquanto a gente dorme. Principalmente durante o sono profundo, o sono de ondas lentas. É nesse momento que o corpo faz a faxina, repara tecidos e, o que é crucial, produz novas células de defesa. E tem um dado no manual que é, realmente assustador sobre isso. Qual? A privação de sono pode reduzir a atividade das células Natural Killers, as NK, em até 70%. 70%? Nossa, isso é basicamente desarmar seus soldados de elite antes de uma batalha. É um impacto gigantesco. Gigantesco. E tem mais. Sobre o sono, é quando a gente consolida a memória imunológica. Sabe quando se toma uma vacina? O corpo aprende a reconhecer o invasor. É durante o sono que essa aula é gravada na memória das células de defesa. Que incrível. Por isso, dormir bem depois de se vacinar pode, de fato, potencializar a resposta da vacina. Faz todo sentido. E aí entra o terceiro pé desse tripé, o exercício físico. O manual diz que ele funciona como um modulador.
O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele ajusta o sistema. Uma das coisas mais imediatas que o exercício faz, e o livro cita o exemplo de uma caminhada acelerada, é melhorar a circulação. Isso coloca mais células de defesa patrulhando o corpo. É como aumentar o número de policiais nas ruas por um período. E essa vigilância dura. Pode durar até 24 horas. Uau! Mas não é só isso, né? Tem uma parte que eu achei muito contraintuitiva sobre substâncias que os músculos liberam, as mioquinas. Sim, essa parte é fantástica. Basicamente, o músculo em movimento começa a conversar com o sistema imune. Ele libera essas mioquinas e uma delas, a interleucina 6, é um ótimo exemplo. A IL-6 não está ligada à inflamação. Geralmente sim, mas quando liberada pelo músculo durante o exercício, ela tem um efeito anti-inflamatório. Ela ajuda a acalmar o sistema. É o corpo usando o movimento para se autocurar, para se equilibrar. Ok, então esse tripé dieta, sono e exercício parece ser a base de tudo. Mas o manual vai além. Ele mergulha em coisas que a gente até esquece de tão básicas que são quase invisíveis, como beber água. Parece simples demais, mas a explicação do porquê isso é vital para a imunidade é surpreendente. É o tipo de coisa que a gente ouve a vida toda sem entender o mecanismo, né? O manual explica de duas formas. Primeiro, o sangue, a maior parte do nosso plasma sanguíneo é água. Se você está desidratado, o sangue fica mais grosso e o transporte das células de defesa fica lento. É como uma ambulância tentando andar num trânsito engarrafado. Exatamente. Boa analogia. E a segunda forma? A segunda é sobre as barreiras físicas. Nossas mucosas no nariz, na garganta, são a primeira linha de defesa. Elas precisam estar úmidas para prender os invasores. Pensa nelas como segurança de boate bem hidratado na porta. Ok. Quando você está desidratado, essas mucosas secam. O segurança fica sonolento, fraco e deixa qualquer um entrar. Perfeito, nunca mais vou esquecer de beber água. Outro pilar invisível que o manual destaca é a exposição ao sol, a famosa vitamina do sol. O autor diz que a vitamina D regula mais de 1000 genes ligados à resposta imune. É um número impressionante. A vitamina D age quase como um maestro da orquestra imune. E o que é notável, e o manual explica isso, é o seu duplo papel. Por um lado, ela ativa diretamente os macrófagos, que são as células que comem os invasores. Ela dá ordem de ataque. Certo? Por outro, ela modula as células T superpoderosas para evitar que elas ataquem o próprio corpo. Então ela é tipo um general que grita, ataquem, mas também diz, cuidado, não atirem nos nossos. Previne um fogo amigo. Exatamente essa função. Ela estimula a defesa contra patógenos e, ao mesmo tempo, freia reações autoimunes. E a dica prática do manual de se expor por 15 a 20 minutos diários entre 10 e 16 horas. Muita gente acha que esse é o sol perigoso. E aí que está o ponto. É nesse período que temos a maior incidência de raios UVB, que são os que sintetizam a vitamina D. A questão é o tempo. É uma dose pequena e controlada. Certo. E para fechar esse bloco de fatores invisíveis, tem o grande sabotador silencioso, o estresse. O manual é bem enfático em como o estresse crônico pode jogar por terra todo o nosso esforço. Sim, porque ele ataca o sistema de uma forma hormonal. O grande vilão dessa história é o cortisol, né? O problema não é o estresse agudo, aquele susto que passa. O que detona a imunidade é aquele estresse crônico, de baixo grau, que deixa o cortisol lá em cima o tempo todo. E o que o cortisol alto faz, exatamente? Ele desliga o sistema de defesa. Ele funciona como um imunossupressor. O cortisol basicamente diz para o sistema imune: pessoal, pode baixar as armas. Temos um problema maior para resolver agora. Um tigre nos perseguindo, não é hora de se preocupar com esse resfriado. E o tigre é o nosso dia a dia. Exato. O tigre é o chefe, o trânsito, as contas, e ele nunca vai embora. Esse estado de alerta constante inibe a produção de células de defesa. Faz sentido. E o manual sugere uma técnica simples, a respiração diafragmática. Parece uma dica zen demais, mas na prática é pura fisiologia, né? Você está literalmente hackeando o seu sistema nervoso para dizer ao corpo, pode relaxar, não tem leão nenhum aqui. Exatamente. Ao controlar a respiração, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o de descansar e digerir. É o oposto do lutar ou fugir. Isso ajuda a baixar os níveis de cortisol. É uma ferramenta que está sempre com a gente. Então, depois de arrumar a casa por dentro, o manual fala sobre a blindagem final. Menciona a higiene, claro, os efeitos do tabaco, do álcool. E olha ele aí, de novo, o intestino, com um pilar só para os probióticos. Sim, ele volta ao tema porque é central. Os probióticos são chamados de guardiões porque eles ocupam o espaço. É uma competição. Se as bactérias boas estão lá em grande número, simplesmente não sobra lugar nem recurso para as bactérias ruins. Mas o último capítulo sobre suplementação inteligente é o que talvez gere mais curiosidade. A palavra inteligente aqui parece ser a chave, né? Sem dúvida.
A ideia central, e o manual reforça isso, não é substituir a alimentação, é preencher lacunas específicas. É uma ferramenta de precisão, não um tiro de canhão. E quais são os principais que ele destaca? Ele foca em alguns que são cruciais e onde a deficiência é comum. A vitamina D, de novo, pela baixa exposição solar. O zinco, que ele chama de o mineral da defesa. Por quê? Porque sem zinco, as células T, os soldados de elite, simplesmente não conseguem se multiplicar para combater uma infecção. Aí tem a vitamina C, claro, pelo poder antioxidante, e a glutamina. Glutamina já ouvi falar em academias como suplemento para músculos. Qual relação com a imunidade? Essa conexão é muito interessante. A glutamina é um principal combustível para células de divisão rápida, como as do intestino e, adivinha, as do sistema imune. Ah, Em momentos de estresse físico, como uma infecção ou um treino exaustivo, a demanda por glutamina dispara. Se não tem o suficiente, as células imunes ficam sem energia. Por isso, ele a chama de o combustível das células imunes. entendi. Nem todo mundo precisa de tudo isso. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? A grande lição do Saúde Blindada parece ser que fortalecer a imunidade não é sobre uma ação isolada. É sobre construir um ecossistema interno que funcione em harmonia. É um trabalho diário, constante. Exato. É menos sobre reagir a doenças e mais sobre criar um terreno biológico onde as doenças têm dificuldade de prosperar. E isso me faz pensar em algo que o manual não aborda diretamente, mas que é uma consequência. A gente está aqui discutindo como construir esse exército interno super forte, bem alimentado, bem descansado. Mas será que no nosso mundo cada vez mais focado em higiene, em ambientes esterilizados, a gente não está mantendo esse exército num quartel limpinho demais? Como assim? Com pouca experiência de combate real. Exatamente. O sistema imunológico aprende, ele cria memória através da exposição, do contato com micro-organismos. É assim que ele se torna inteligente. Ao criar um sistema de defesa tão robusto, mas ao mesmo tempo privá-lo de pequenos desafios diários, de treinamentos, como esse sistema superprotegido vai reagir quando encontrar um desafio de verdade? O mundo sujo lá fora. É uma ótima pergunta. Estaríamos sem querer criando um exército poderoso, mas talvez um pouco ingênuo. É algo para se pensar. Se você gostou do conteúdo, baixe o guia Saúde Blindada no link abaixo. É muito bom para a sua saúde.